Tudo bem? Espero que sejam todos bem. E agora a gente vai fazer a correção da sequência 12 do EMAI, né? Vocês já tiveram a explicação, já realizaram as atividades, e agora é o momento importante, que é o momento da correção. Vamos começar aqui na atividade 12.1. Carlos, ele é comerciante e tem uma loja de ferramentas. Ele aprendeu a fazer muitos cálculos apenas mentalmente, sem precisar pôr no papel e no lápis. É comum ele precisar fazer multiplicações por 10, por 100 e por 1000. Que resultados você acha que ele obtém ao calcular? 3 vezes 10, 3 vezes 100 e 3 vezes 1000. Essa semana ainda mandei para vocês, né, recomendação na plataforma Khan, mandei a videoaula da multiplicação por 10, por 100, por 1000. É muito simples multiplicar por 10, por 100 e por 1000. Você não precisa armar aquela operação. Basta repetir, né, o número 3 e acrescentar a ele a quantidade de zeros que tem. Por exemplo, no caso do 10, eu vou acrescentar um zero. Então, vai ser o 3 e o zero do 10, que vai dar 30. No caso do 100, eu vou colocar o 3 e 2 zeros do 100. Vai dar 300. No caso do 1000, eu vou colocar o 3 e 3 zeros do 1000. Então, vai dar 3000. A mesma coisa acontece aqui com a multiplicação de 20 vezes 10, 20 vezes 100 e 20 vezes 1000. Eu vou repetir o 20 e acrescentar um zero do 10. Um 20 com mais um zero do 10 dá 200. Um 20 com mais 2 zeros do 100 vai dar 2000. E um 20 com mais os 3 zeros do 1000 vai dar 20.000, né? Então, eu não preciso fazer cálculos, né? Porque multiplicação por zero, qualquer número multiplicado por zero é zero. E aí fica mais fácil de calcular e fazer esse cálculo mental. Aí, pede para vocês, no EMAI, que regras práticas vocês podem formular para multiplicar o número por 10, por 100 ou por 1000. Então, o que a gente pode formular de regrinha, deixar guardada aí no caderninho de regrinha de vocês, e sempre que tiver uma multiplicação por 10, por 100 ou por 1000, eu posso usar. Que ao multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, basta eu repetir o multiplicando, que é o número, tá vendo? Até coloquei aqui uma tabelinha para lembrar o que é multiplicando, o que é multiplicador e o que é produto. Produto é o resultado, multiplicando é o primeiro número e o multiplicador é o número que eu vou multiplicar, né? Pelo número de cima. Então, basta eu repetir o multiplicando, no caso seria aqui o 12, né? Só que aqui teria que ser uma multiplicação por 10. E acrescentar a quantidade de zeros do 10, do 100 ou do 1000. Muito simples, muito fácil. Tem um exemplo aqui, ó. Do 1245 vezes 1000. Então, o que eu faço? Eu repito multiplicando, que é 1245. E coloco mais os 3 zeros do número 1000. Então, vai ficar 1.245.000, né? Vai ficar, você vai colocar o 1245 mais 3 zeros, aí você vai voltando da direita para a esquerda, colocando a pontuação a cada 3 números, porque é unidade, dezena e centena, ponto. Depois unidade, dezena, centena, outro ponto. Depois unidade, dezena, centena, né? Então, sempre a cada 3 números, voltando da direita para a esquerda, eu coloco ponto. E aí eu consigo ler esse número, né? Que é 1.245.000, tá bom? Agora, na atividade 3, calcule mentalmente estas outras multiplicações, que não são por 10, não são por 100, não são por 1000, mas tem zero, né? Então, vocês, não sei se vocês conseguiram fazer mentalmente, ou se precisaram calcular, mas enfim, aqui, ó, 20 vezes 30 é 600, 40 vezes 90, 3.600, 50 vezes 60, 3.000, 70 vezes 80, 5.600. Aí depois, eu tenho aqui 2 vezes 300, 600. 4 vezes o 900, 3.600. 5 vezes o 600, 3.000. E 7 vezes 800, 5.600. E aí ele pede que vocês observem o que vocês acharam de interessante nesses cálculos. Se a gente observar a quadração, a gente observa que os resultados de 20 vezes 30, por exemplo,
E de 2 vezes 300 é o mesmo. A multiplicação é diferente, um é 20 vezes 30, o outro é 2 vezes 300, porém o resultado é o mesmo. E aí a gente vai também usar essa regra, né, de multiplicar os números que tem na operação que não são os zeros e acrescentar os zeros no final da multiplicação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu posso multiplicar 20 vezes 3. 20 vezes 3 dá 60. E aí eu acrescento o zero do 30 ao resultado. Mesma coisa aqui, ó, posso multiplicar 2 vezes 3, que são os números que não são zero, que dá 6, e acrescentar os dois zeros do 300. Então, apesar de não ser uma multiplicação por 10, por 100 e por 1000, e como tem zero, eu posso também fazer essa regrinha, né? Então, eu multiplico os números que tem na operação que não são zero e acrescento, né, a quantidade de zeros que aparece na multiplicação. Aí tem um exemplo aqui do 40, ó. 40 vezes 90. Então, eu multiplico 4 vezes 9, que é 36. E aí, eu acrescento dois zeros, né, do 40 e do 90, que dá 3.600, né? Então, também dá para usar essa regrinha, mesmo quando não é por 10, por 100, por 1000, mas que tem zero na multiplicação, que também ajuda na hora de fazer uma multiplicação que você precisa de rapidez ou coisa do tipo. Aqui, agora calcule o número de parafusos do pacote. Então, aí vocês têm uma tabelinha, e nessa tabela vocês têm que calcular a quantidade de parafuso total. Então, vocês têm os pacotes, por exemplo, no caso aqui o primeiro, pacote azul. Esse pacote azul ele tem 40 pacotes e cada pacote tem 12 parafusos. Qual o total? Então, o que eu vou fazer? 40 vezes 12. Eu posso fazer 40 vezes 12 na operação normal aqui, né? 2 vezes nada, nada, 4 vezes 2, 8. Aí coloco o sinal de mais na unidade, vou multiplicar a dezena, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, 480. Ou eu posso usar essa regrinha que a gente acabou de formular. Então, eu multiplico 12 por 4, 48, e acrescento o zero do 40, que dá 480, muito mais rápido e muito mais fácil, né? A mesma coisa aqui com o verde, ó, 15 vezes 2, dá 30, mais o zero do 20, então vai dar 300. Mesma coisa no amarelo, 20 vezes 24. Então, vou fazer 24 vezes 2. 24 vezes 2 não precisa nem fazer multiplicação, né? É 48. Com mais um zero, 480. 30 vezes 1. 30 com mais o zero do 10, 300. Super fácil. Então, aprendam e pratiquem esse cálculo, né, quando tem multiplicação com zero, porque facilita bastante na hora de vocês fazerem cálculos, né? Agora tem uma atividade aqui na sequência 12.3, né, que fala que Carlos comprou uma caixa de bombom, apresentada na ilustração a seguir. Aqui, nessa primeira cor, a gente considera o marrom, né, tá pintado de marrom, azul, verde e lilás. Daí pergunta, quantos bombons de embalagem marrom existem? Existem 100. Precisa contar um a um? Não precisa contar um a um. Eu vou contar quantos tem na minha linha e quantos tem na minha fileiras, nas minhas colunas, e vou multiplicar, que nesse caso tem 10 de um lado, 10 linhas e 10 colunas. 10 vezes 10, 100. Mesma coisa com a embalagem azul. Eu tenho 3 colunas e 10 linhas, né? Então, são 3 vezes 10, que é igual a 30. Na lilás, eu tenho 2 linhas e 10 colunas. Então, dá 20. Na embalagem que está escrito aqui branco, né? Tá errado, já tinha dito na explicação, é verde. Eu tenho 3 colunas e 2 linhas, 3 vezes 2, 6. E o total é 156. O total eu posso tanto somar 100 com mais 30, com mais 20, com mais 6, que vai dar 156, ou eu posso fazer a quantidade de colunas versus a quantidade de linhas, que eu for chegar à minha resposta. Aqui está pedindo para vocês entenderem um pouquinho aqui como que o Carlos fez o registro dele, né? Pede para vocês olharem a caixa de bombom, ver como que vocês fizeram para chegar às respostas da página, né, anterior, do slide anterior,
e aí observar como que o Carlos fez o registro. Aí vamos tentar entender aqui um pouquinho. Ó. O Carlos, ele fez o que aqui? Ó? Ele pegou o marrom e colocou aqui, que é 10, né, vezes 10. E a resposta está aqui, ó, que é 100. Né? 10 vezes 10 igual a 100. Tá com sinal de mais, mas na verdade ele está realizando uma multiplicação em x, tá? Aí ele pegou o verde, que é 3 vezes 12, tá aqui, ó, tô até indicando com a setinha aí, que deu 6. Depois ele pegou o 10 vezes 2, que são 10 colunas e 2 linhas do lilás, que deu, tá aqui, ó, 20. Depois ele pegou o 10 vezes 3, que são as 10 linhas do azul e as 3 colunas, que deu 30. E por último ele somou 6, né, 50 e 100, 156. Então foi isso que ele fez. Ele primeiro anotou todos os dados, né? E aí ele multiplicou em x, né? Ele soma, ele coloca o sinal de mais porque está somando linhas e colunas, mas ele multiplicou em x. Na atividade 12.4, leia e resolva cada uma das situações problemas apresentadas a seguir. Numa caixa, há maçãs que estão organizadas em 14 fileiras e 11 colunas. Qual o total de maçãs? Então, que conta que eu vou fazer, né? Vocês já pensaram, já refletiram, então eu vou fazer 14 vezes 11, que são as 14 fileiras, multiplicado pelas 11 colunas que tem em cada fileira, vai dar um total de 154 maçãs. A mesma coisa na B, ó. Carlos comprou 15 pacotes de parafusos e buchas a R$16 cada pacote. Quanto ele gastou? Então, é 15 pacotes vezes 16 que custou cada um, que vai dar R$240. Aqui, pede para vocês fazerem, né, para cada multiplicação indicada, que no caso é 13 vezes 11, 13 vezes 14, 14 vezes 12, 14 vezes 14, 15 vezes 15, vocês indicarem o resultado, né, correto. Só tem um correto, descubra qual é e circule. Então, 13 vezes 11, 143, que é o correto. 13 vezes 14, 182, que é o correto. 14 vezes 12, 168, que é o correto. E 14 vezes 14, 196. 15 vezes 15, 225, que é o correto, né? Então, confira aí o de vocês, dê um sinalzinho de certo, errado, né? Se tiver errado, procure entender lá a estratégia que vocês usaram para multiplicar, qual foi o erro que vocês tiveram. Agora, na atividade 12.5, a Renata e a Simone, elas são funcionárias da loja de Carlos e pede para vocês observarem o registro de cada uma ao determinar o valor de 25 vezes 3. Então, a Renata, ela fez 20 mais 5 e 10 mais 3, né? Ela decompôs o número. E aí, ela faz a multiplicação em forma de x. Então, ela multiplica 5 vezes 3, que é igual a 15, e 20 vezes 3, que é igual a 60. Aí ela não marca nada embaixo da unidade, e depois multiplica 10 vezes 5, que é igual a 50, e 10 vezes 20, que é igual a 200. E depois ela soma 15 com mais 110, com mais 200, 325. Tranquilo. A Simone faz diferente. Ela faz 25 vezes 13 normal, então ela faz 5 vezes 3 é igual a 15. No algarismo a gente não pode colocar na unidade uma dezena, então a gente subiu a dezena, fez 3 vezes 2 é igual a 6, com mais um que tinha subido, 7. Colocou um zero embaixo da unidade, porque agora ela vai multiplicar a dezena. Quando eu multiplico a dezena, não pode dar unidade, então coloca um zero. Alguns colocam sinal de mais. 5 vezes 1, 5, e 2 vezes 1, 2. E depois ela somou tudo, 5, 12, 7 com mais 5, 12, 2 com mais 1, 3, 325. Os dois modos de resolver essa multiplicação estão corretos? Sim, gente, as duas maneiras estão corretas, né? O que você observa no procedimento realizado por Renata? A gente observa que a Renata, ela decompôs os números antes de dar início à multiplicação. Então, ela, por exemplo, colocou 5, 3 na unidade e
quanto que valia o 2? Vale 20, porque ele é né? Vale 20, a dezena de 20 e o 10 do 13. Então, ela usou o valor posicional, decompondo os números. Já na resolução da Simone, ela não faz a multiplicação com a decomposição. Ela faz a multiplicação por algarismo, que a gente fala, né? 5 vezes 3 dá 15 e sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Então, ela não decompõe, ela usa a estratégia de algarismo. As regrinhas, né, para fazer a multiplicação. Aqui, na letra D, o que você observa nos dois resultados obtidos? Que apesar de eles serem resolvidos de formas diferentes, os dois resultados são o mesmo, são idênticos, né? Porque eles só mudaram a maneira de resolver, não significa que está errado, não significa que teria que fazer novamente. Aí pergunta na letra E, o que significa o algarismo 1, escrito acima do algarismo 2 do registro da Simone, que é aquele número que está de laranjinha lá em cima. Ele significa, né, ele é a dezena do resultado da multiplicação de 5 vezes 3, que o 5 vezes 3 está na unidade. Aí, quando eu multipliquei 5 vezes 3, deu 15, mas eu só posso colocar a unidade, então eu subo a dezena para a próxima multiplicação. Então, ele significa a dezena, né, que subiu do resultado de 5 vezes 3. No procedimento de Renata, por que ela não indicou esse algarismo 1? Porque como ela decompôs o número, o que deu, ela pode colocar ali, né? 5 vezes 3, ela colocou lá o 15, ela não precisou subir. 3 vezes 2, 20 vezes 3, 60. Ela usou outro tipo de estratégia, que é por decomposição, então ela pode colocar o valor que dá na decomposição, não precisa usar a regra do algarismo, tá bom? Aí vocês tinham uma brincadeira na 12.6, que até sugeri que vocês fizessem pelo WhatsApp, cada um põe o seu WhatsApp, fala já e começa, né, para ver quem que vai brincar, que é o quê? É o stop da multiplicação. Se não deu para fazer com o colega, faz com o irmão, faz com o pai, faz com a mãe, mas é legalzinho esse jogo. Então, como que faz? Você pega 3 colegas para jogar 2 fases. Ganha 10 pontos quem primeiro acabar cada fase e acertar todos os resultados. Quem acertar todos os resultados, mas não for o primeiro a terminar, ganha 5 pontos. Aí o cálculo pode ser feito no papel, com lápis ou até mentalmente, vai de cada um, né? Então, 15 vezes 3, 45. 15 vezes 5, 75. 15 vezes 7, 105. 23 vezes 3, 69. 23 vezes 5, 115. 23 vezes 7, 161. 37 vezes 3, 111. 37 vezes 5, 185. E 37 vezes 7, tampou aqui a minha câmera, 259. 49 vezes 3, 147. 49 vezes 5, 245. E 49 vezes 7, 343. Aí vocês conferem quem foi que acertou tudo e que terminou primeiro. Aí ganha 10 pontos. Quem acertou tudo e não terminou primeiro, ganha 5 pontinhos, tá? Aí vai para a segunda fase. A segunda fase é a mesma coisa. 15 vezes 13, 195. 15 vezes 15, 225. 15 vezes 27, 405. 23 vezes 13, 299. 23 vezes 15, 345. 23 vezes 27, 621. 37 vezes 13, 481. 37 vezes 15, 555. 37 vezes 27, 999. 49 vezes 13, 637. 49 vezes 15, 735. E 49 vezes 27, 1323. E aí vocês vão decidir quem ganharam. Né? Vocês vão ver quem que acertou todos. Quem acertou todos terminou primeiro, 10 pontos. Quem acertou todos, mas não terminou primeiro,
5 pontos, ver quem fez mais pontos nessa atividade, e aí vocês ganham, né, quem fez mais pontos. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, mas se tiver alguma dúvida, só entrar em contato com a gente que a gente está à disposição para esclarecer, tá bom? Tchau, gente!